Shalom Aleichem, paz a todos. Sou Jonatas Tavares. Neste canal nós vamos comentar a respeito da Bíblia, principalmente da Bíblia hebraica do Antigo Testamento, também curiosidades a respeito da cultura hebraico-bíblica e literatura de maneira geral. Sou formado em teologia, tenho bacharel em teologia e também atualmente estou cursando letras português, licenciatura. Portanto, gosto de tudo relacionado à literatura, tanto bíblica quanto literatura portuguesa e literatura de maneira geral. A partir desse vídeo, nós vamos iniciar uma série a respeito de dois livros que estão na seção dos escritos da Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica ela é dividida em três seções, em três partes. A primeira delas é a Torá. Torá significa lei, inclui os 5 primeiros livros de Moisés, de Gênesis até Deuteronômio. Nós chamamos de Pentateuco. Penta, o Brasil é pentacampeão, 5 livros. Depois são os profetas Nevim, em hebraico. Tanto profetas maiores quanto profetas menores. E, por último, a seção dos escritos, onde estão os livros de sabedoria, como Eclesiastes, Provérbios, entre outros, como também Esdras e Neemias, Daniel, Esther e assim por diante. E são justamente esses dois livros que nós vamos estudar. O livro de Esdras e o livro de Neemias, que a propósito estavam juntos, eram um livro só. Só depois, com a tradução da Bíblia para o latim, a Vulgata Latina, é que eles são separados. Afinal de contas, é o mesmo contexto. Qual é esse contexto? Qual é o contexto do livro de Esdras e do livro de Neemias? E esse contexto também nos ajuda a entender livros como o de Ageu, de Zacarias, que viveram nesse contexto. O contexto é o retorno do povo de Israel, do povo de Judá e Benjamim, que são as tribos sobreviventes, né? Lembrando que Israel, depois de Salomão, se divide, há uma cisma, onde fica o reino do norte e o reino do sul. Israel, a capital Samaria, e Judá, com a capital Jerusalém. Israel, o reino do norte, é destruído, devastado, 722 a.C., pelos assírios. E Judá também, Babilônia invade e leva cativos para a Babilônia boa parte do povo, destrói Jerusalém. Temos que entender essa mecânica, isso é importante, que está relacionado com a aliança de Deus. Deus já havia prescrito bênçãos para a fidelidade e maldições para a infidelidade. Encontramos em Deuteronômio, em Levítico também. Onde se o povo fosse infiel, sofreriam as maldições, e uma das maldições, a pior delas talvez, o cativeiro. O povo de Israel foi infiel, profetas vêm, anunciam o juízo, falam para o povo retornar, voltar para a aliança, mas eles não escutam e então são levados para o cativeiro. E praticamente as 10 tribos somem do mapa. Até hoje existe essa discussão onde foram as 10 tribos de Israel. E Judá não segue outro caminho, segue o mesmo caminho de Israel. Portanto, Babilônia invade, os babilônicos invadem Jerusalém. Então, agora o contexto de Neemias e de Esdras é do retorno. Afinal de contas, Jeremias, no capítulo 25, verso 11, verso 12, e também no capítulo 29, verso 10, já anunciou, profetizou o retorno do povo para Jerusalém. E Daniel também, nós vemos essa profecia. Afinal de contas, Daniel estudava Jeremias e ele mesmo diz isso, mas é interessante como Jeremias chama Ciro. Jeremias chama aquele que é o libertador do povo de Israel, aquele que primeiramente emite um decreto de retorno para a terra prometida, ele é chamado de Mashiach.
de ungido, de Messias, tipificando assim a figura do Messias vindouro, aquele que libertaria, obviamente, de algo muito maior, que é a condição do pecado. Mas é interessante como Ciro é colocado em Daniel, tanto no início, capítulo 1, quanto no final, aqui seria a primeira sessão, pelo menos uma das divisões que se dá ao livro de Daniel. Capítulo 6 também se faz uma referência a Ciro. Portanto, nessa primeira sessão, o nome Ciro tem uma expectativa, tem um conceito de esperança. Afinal de contas, Ciro é a esperança de libertação. E é o que acontece. Ciro emite um decreto, e esse decreto ele está no livro de Esdras. Gostaria de ler esse decreto, que é Esdras capítulo 1, verso 2 em diante. Olha que interessante o que Esdras relata, o que Ciro diz. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Quem entre vós for do seu povo, que Deus esteja com ele. Suba para Jerusalém de Judá e reconstrua o templo do Senhor, o Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja vivendo, seja ajudado pelos homens deste lugar, com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Aquilo que havia sido anunciado se cumpre. O povo agora tem a liberdade de retornar, de voltar para a sua terra. E é interessante que Ciro diz que Deus deu essa missão, essa tarefa dele permitir que o povo reconstrua, volte e reconstrua um templo para o Deus do céu. É muito interessante aqui as palavras de Ciro. Então o povo retorna e Esdras vai narrar justamente esse retorno. Ele vai falar então quantas pessoas de cada família voltaram para Jerusalém nessa primeira vez. Somando todas as pessoas, incluindo aí também mulheres e crianças, afinal de contas são aqui falados apenas a quantidade de homens, mas é feito um cálculo do que poderia ser a quantidade de pessoas que voltaram para Jerusalém e chega à opinião de que eram aproximadamente 40 a 50 mil pessoas que voltaram para Israel, que voltaram para Jerusalém. Outro ponto que precisamos entender do livro de Esdras é que o livro não segue uma cronologia de acordo com a cronologia de sucessão real de reis. Ele não segue essa cronologia, mas é importante entendermos essa sequência de reis, essa cronologia. O primeiro é Ciro I, chamado de Ciro o Grande, que reinou de 559 a 530. Depois dele vem Cambises II, que reinou de 530 a 522, tudo antes de Cristo, tá? Dário vem logo em seguida, Dário I, reinando de 522 a 486. Depois Xerxes I, 485 a 465. E esse Xerxes é o mesmo Assuero no livro de Esther. E por último, Artaxerxes, de 465 a 424. E é esse Artaxerxes que decreta um novo retorno, que permite um novo retorno do povo para Judá, para Jerusalém. E esse decreto está lá no capítulo 7 de Esdras. Nós não vamos ler, mas você pode depois conferir esse novo retorno. Está registrado em Esdras capítulo 7, 1 a 10 e também capítulo 8, verso 1 a 14. Vemos que o rei Artaxerxes primeiro permitiu que Esdras retornasse a Jerusalém e com ele quem quisesse retornar também. O ano era 457 a.C.
Esdras então retorna com o povo, 1.500 homens, aproximadamente aí 4 a 5 mil pessoas. Agora a pergunta é, quem era Esdras? O próprio livro apresenta a figura de Esdras, é um recurso literário, acredito, o próprio narrador, o próprio Esdras, se referia a ele na terceira pessoa. Aqui no capítulo 7 diz o seguinte, verso 6, este Esdras veio da Babilônia. Ele era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. O rei deu-lhe tudo quanto pedira, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. E no verso 10, porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Estou lendo aqui na Almeida 21. Esdras, ele era da descendência de Arão, descendência sacerdotal, e ele era um escriba. E o texto diz que ele era um escriba hábil. Em hebraico a palavra é ma'ir. Essa palavra, ela significa basicamente isso. Hábil, habilidoso, rápido, rapidez. Esdras era alguém versado, era alguém habilidoso na palavra, na Torá, nas escrituras, no Tanar. Ele conhecia as escrituras. E como escriba, além de ser um copista, além de fazer cópias, além de ter essa função, ele também ensinava, ele era um professor. Por isso o verso 10 fala dessa maneira. Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Ele era um estudioso das escrituras e também alguém que ensinava as escrituras para o povo. A figura de Esdras, nesse momento, ela não é apenas uma figura, sem dúvida, política de trazer o povo de volta para Jerusalém, e possivelmente ele tinha influência com o rei, alguns cogitam de que ele trabalhava na corte, mas a figura de Esdras, ela não é apenas nesse sentido social, sociopolítico, mas sem dúvida Esdras carrega uma figura espiritual, moral muito importante. Nesse momento de retorno, o povo ficou por muito tempo em Babilônia e os costumes poderiam ter sido incorporados, o povo podia ter esquecido, talvez, da lei, de muitos aspectos da lei da Torá. Inclusive, quando Esdras volta pela segunda vez, com mais israelitas, com mais judeus que retornam para a Terra Prometida, ele encontra o quê? Vamos estudar posteriormente isso. Ele encontra casamentos mistos. Ele encontra judeus se casando com os povos, pessoas dos povos que estavam ali, que eram misturados, né? Lembrando que os assírios, ao destruir Israel, eles levam cativo boa parte dos israelitas, mas trazem pagãos também, fazendo assim uma mistura. E inclusive esses povos, eles vão atrapalhar a construção do templo. Nós também vamos ver sobre esse aspecto em outro vídeo. E Esdras então faz uma reforma, e aí é importante nesse contexto a oração do capítulo 9 de Esdras, uma oração que está dentro do contexto da aliança, que deve ser comparada com a oração de Daniel do capítulo 9 e também a oração de Neemias. É uma oração intercessória, entendendo que eles acabaram de sair de um cativeiro, sofreram uma das maldições, talvez a pior, como eu disse no início do vídeo, prescritas na Torá. E eles precisam mudar o comportamento deles. Esdras possivelmente tem isso em mente ao fazer a sua oração. Então, com certeza, a figura de Esdras é uma figura muito importante
no aspecto moral. Existe um texto interessante de uma escritora norte-americana, onde ela diz o seguinte: ele estudou os livros históricos e poéticos da Bíblia, a fim de compreender por que o Senhor tinha permitido que Jerusalém fosse destruída e seu povo levado cativo para terras pagãs. Diz mais o seguinte: os esforços de Esdras para reavivar o interesse no estudo das Escrituras se tornaram permanentes, graças ao seu laborioso e constante esforço, no sentido de preservar e multiplicar os sagrados escritos. Ele reuniu todos os exemplares da lei que pôde encontrar, fazendo com que eles fossem transcritos e distribuídos. A palavra pura, assim multiplicada e posta nas mãos de muitos, proveu conhecimento que era de inestimável valor. Em outro lugar, ela diz o seguinte, que ele, Esdras, se tornou um homem de piedade e zelo. Foi testemunho do Senhor ao mundo quanto ao poder da verdade para enobrecer a vida diária. E ela diz mais o seguinte, para finalizarmos: na obra de reforma a ocorrer hoje, há necessidade de homens que, como Esdras e Neemias, não obscureçam nem desculpem o pecado, nem se esquivem de vindicar a honra de Deus. Aqueles sobre quem repousa o fardo dessa obra não se sentirão em paz quando o erro é praticado, nem cobrirão o mal com o manto da falsa caridade. Eles se lembrarão de que Deus não faz acepção de pessoas e de que a severidade para com uns poucos pode representar misericórdia para com muitos. Eles se lembrarão também de que o Espírito de Cristo deve ser revelado naquele que repreende o mal. Olha que interessante. Esdras e Neemias, eles foram reformadores. E eles não tiveram medo de enfrentar o mal, mas enfrentando nesse espírito, no espírito não de julgamento. Vivemos num contexto hoje onde as pessoas falam, não pode julgar, não devemos julgar. Realmente, não devemos julgar. Deus é o juiz, sem dúvida. Mas isso não nos faz coniventes com o mal. Vivemos um contexto onde o pecado ele tem sido tirado. E eu não falo de um contexto não religioso, porque a psicologia obviamente não usa mais o termo pecado, erro, há muito tempo. Eu falo no contexto religioso. Conta-se uma história de que um jovem chegou para o pastor, para um líder religioso, e disse: olha, não gostaria que você falasse a respeito do pecado. Isso tem afastado jovens, tem afastado pessoas. O pastor não falou nada, pegou um vidro de veneno, tirou o rótulo do vidro e colocou essência de hortelã e menta. E disse: não vê que quanto mais tranquilizador for o rótulo, mais mortífero será o veneno? O pecado é coisa séria. Precisamos de pessoas como Esdras, como Neemias, que busquem a palavra de Deus, que sejam habilidosos, que sejam diligentes no estudo das Escrituras. Como está o seu estudo das Escrituras? Tem você a cada dia buscado entender a palavra e viver a palavra em sua vida? Este é a lição final. Que a cada dia o Eterno nos ajude, nos abençoe a tratarmos as Escrituras como vida. Afinal de contas, a palavra de Deus é vida para todos nós. Amém.